Pronto, agora está no Face e está gravando. Podemos começar, viu, pessoal? Ok, vamos lá, então. Oi, Marlene. Está começando a reunião agora. Bom dia a todos. Sejamos bem-vindos a esta oportunidade bendita que temos, mais uma vez, de angariar conhecimento. Hoje teremos a exposição feita pelo Eduardo, depois, então, teremos as vibrações e, por final, o relaxamento. Então, amigos, vamos serenando as nossas emoções, abraçando esses amigos da espiritualidade que conosco compartilham, da espiritualidade bendita, os mentores da nossa fraternidade, para que juntos possamos fortalecer todo esse desenvolvimento que teremos durante esta exposição. Nosso orador de hoje seja envolvido em luzes, a fim de que a sua transmissão se faça aos nossos corações e ao nosso entendimento. Jesus, te deixamos aqui a prece que vós nos ensinais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Graças te rendemos, Jesus. Que assim seja. Eduardo, é todo seu. Obrigado, Zibéria. Só arrumar a tela aqui. Estão todos vendo a tela cheia aí, direitinho? Tranquilo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez às nossas palestras, né, do ciclo Espiritismo Responde. Hoje nós temos um tema muito desafiador, muito rico em conteúdo, e nós temos o desafio de apresentá-lo, não esgotá-lo, dentro dessa próxima hora que nós temos pela frente, né? O tema é esse que vocês estão vendo, desvendar do bem e do mal. Esse estudo propõe, na verdade, um melhor entendimento acerca da existência, da vivência e da diferença existente entre o bem e o mal. Algo que seria praticamente impossível se não fosse as revelações trazidas pela espiritualidade amiga quando da codificação. Porque eles nos trazem ali revelações que vêm a desvendar esse bem e mal e a nos indicar um verdadeiro guia para essa nossa caminhada que nós estamos envolvidos. Um guia que, como nós veremos mais adiante, nós carregamos dentro de nós, dentro dessas mochilinhas que nós temos junto a nós, para que possa ser calmamente consultado quando das encruzilhadas da vida que nós nos deparamos. E mais, né? Um guia que sempre nos mostra o caminho correto a ser seguido, o caminho mais seguro e, consequentemente, o caminho mais eficaz e mais feliz. Que possamos, à luz da doutrina, sair desse estudo sabendo esse caminho do bem e, assim, passar a bem agir em relação a nós mesmos, ao nosso próximo e a toda a humanidade. Por favor, fiquem à vontade em adentrar com a participação que vocês acharem que seja pertinente, é sempre muito enriquecedor.
Eu vou provocar muito vocês durante esse estudo, vocês vão ter que participar, sim, mas mesmo quando não provocados, sintam-se à vontade para entrar, complementar, no que for necessário, ok? Então, para começar, nós temos uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec coloca justamente esse tema para espiritualidade. Como pode se distinguir o bem do mal? E a espiritualidade responde: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, uma pergunta grandiosa e uma resposta grandiosa que é dada pela espiritualidade em 3 linhas, né? Nos explica toda essa distinção entre o bem e o mal. O que eles querem nos dizer aí, na verdade, é que Deus criou as leis divinas para que sejam observadas. E quando fazemos isso, nós praticamos o bem. Porém, às vezes, nós acabamos não observando essas leis, quando então estamos praticando o mal. Leis divinas essas, que são as leis físicas, né, que regem a natureza, e também as leis morais, né? Nós temos 10, na verdade, leis morais, conforme o Livro dos Espíritos, que é a lei da liberdade, igualdade, progresso, conservação, destruição, reprodução, sociedade e trabalho, adoração, justiça, amor e caridade. Portanto, quando a espiritualidade nos diz que o bem é tudo o que é conforme a essas leis divinas, né? E o mal tudo que lhe é contrário, nós podemos já tirar algumas conclusões aqui, né? Primeiramente, que o mal não existe por si só. Ele é, na verdade, a negação daquilo que é correto, que é harmônico, que é criado por Deus. Ou seja, ele é a ausência do bem. Da mesma forma, para que a gente possa fazer um paralelo, para melhor visualizar, da mesma forma que o frio é a ausência do calor. Ou seja, o mal não foi criado por Deus. É uma pergunta que sempre carregamos em nosso íntimo. Mas sim pelos homens que insistem em não observar as suas leis. Aí nós podemos chegar já no primeiro questionamento. Então podemos dizer que temos o direito de descumprir as leis traçadas pelo nosso Criador? Nós temos esse direito de quebrar as leis divinas? O que vocês me dizem? Temos ou não? Quem que arrisca aí dizer? Bom dia, Edu, é a Vanessa. Oi, Vanessa. Eu arrisco dizer que sim, temos o livre-arbítrio, né, para isso. Mais alguém? Eu acho que não seria direito, teríamos a possibilidade, através do livre-arbítrio, como a Vanessa colocou. Mas direito, acho que seria uma prerrogativa que nos foi dada, né? E não temos esse direito, é verdade. Entendo assim. Não temos o direito, mas podemos, vamos colocar assim. Então. Podemos. O livre-arbítrio uma possibilidade. Nos mostra essa possibilidade, sim. Tá. Vamos ver aqui, né? Então, a resposta é sim. Nós temos essa possibilidade. Talvez seja até a melhor palavra mesmo, como o Dalton coloca. Ou o direito de descumprir essas leis traçadas pelo nosso Criador, né? Afinal de contas, nós somos livres, né? Como nós já aprendemos em outras ocasiões, nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade que temos em proceder em observância ou não às suas leis. Nós temos essa liberdade. Nós temos essa
possibilidade. Nós podemos ainda descumprir as leis divinas, afinal de contas, nós somos aptos a isso. O que significa dizer que Deus não criou nenhum de nós bons ou maus, né? Criou a nós simples e ignorantes, mas com aptidão para o bem ou para o mal. Os que hoje são bons ensinam a espiritualidade. Os que hoje são bons ou maus, assim se tornaram por vontade própria nesses procederes. Então, nós somos livres e nós somos aptos à observância ou inobservância das leis divinas. Depende exclusivamente de nós, né? Depende de nossa vontade. E nós somos também determinantes. O que significa isso? O bem e mal proceder incessante perante as leis divinas determina a moralidade e imoralidade do ser. Então, quando nós andamos bem, nós estamos, desse modo, determinando, forjando a nossa moralidade. Quando nós andamos mal, nós estamos, dessa forma, forjando, determinando a nossa imoralidade. Então, nós somos senhores dessa condução. Ela cabe exclusivamente a nós. Deus, em sua infinita bondade, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, nos criou para que possamos seguir conforme os nossos próprios passos nessa jornada, nessa caminhada, e que todas as conquistas se deem de forma meritória, né? Então, nós podemos sim observar ou inobservar, porque nós somos livres, aptos e determinantes para isso. Mas, né? E aí a gente põe o mas, né? Toda vez que eu falo esse mas, eu lembro do nosso glorioso Golias, né? Que ele sempre falava, mas somos responsáveis também. Somos livres, somos aptos, somos determinantes, mas somos responsáveis. Ou seja, a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticar o mal. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Isso também está no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos destrinchar um pouco essa responsabilidade para entender melhor, né? Nós podemos, como vimos, deixar de observar as leis divinas, mas isso nos traz responsabilidades. Não é isso? E aqui nós temos duas palavrinhas para destacarmos. Primeiro, a vontade, né? Que está mais acima aí, que nós, como coloca aí, ó, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Então, para que o mal seja praticado, nós precisamos querer que ele seja praticado. E muitas vezes, não só querer, muitas vezes nós perseveramos para que ele seja praticado. Então, isso depende de nós. Somos nós que praticamos conforme nossa própria vontade. E a segunda palavrinha, claro, é o que eu estou propondo agora, que é a responsabilidade. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, as consequências não são as mesmas para aquele que inobserva a lei de uma forma, para aquele que inobserva de outra, ou deixa de observar da mesma forma, mas estão em condições evolutivas diferentes. Então, não se dá da mesma forma. E é isso que nós vamos ver daqui por diante. Ó, em outras palavras, a responsabilidade aumenta com a elevação do ser e é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura segundo a natureza
de nossos atos. Então, na medida que nós evoluímos, nós ganhamos em responsabilidade. Porque, afinal de contas, nós, se evoluindo estamos, nós necessariamente estamos sabendo melhor o que é certo e o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Né? Por isso que tem aquela brincadeira que a gente sempre se depara quando a gente entra nesse estudo, dos espíritas, né? Uma vez espíritas, não tem mais como voltar atrás. Porque os espíritas têm acesso às informações. Os espíritas acabam tendo o conteúdo necessário para saber aquilo que é bem e aquilo que é mal. De maneira que a sua responsabilidade só aumenta. Então, assim, para aquele que não quer responsabilidade, é melhor ficar fora da doutrina. A doutrina joga essa responsabilidade no colo, sim. Nos dá a informação e nos cobra uma boa definição quanto a essa informação. Um bom uso dessa informação. Certo? Ok. Mas tem alguma punição se deixamos de observar essas leis divinas? Se temos a possibilidade, conforme o Dalton colocou com mais propriedade, o direito de quebrar essas leis divinas, temos, por assim dizer, alguma punição também por isso ou não? Vocês acham que nós temos alguma punição em deixar de cumprir as leis divinas? Então, não. Porque Deus não pune ninguém. O que a gente vê como punição é aquilo que a gente colheu dos atos que a gente fez. Simplesmente é uma consequência do que a gente fez. Não é uma punição que Deus foi lá, vou punir você. Não, você fez isso com você mesmo. Não é Deus que está te colocando isso. Simplesmente você fez algo que você colheu errado depois. É isso. Muito bom. Muito bom. Chamou o reforço aí hoje, Roberta? Tá fica fácil, hein? Bom, então não existe punição no sentido de castigo de Deus, né? É isso que o Lucas colocou pra gente, né? Lucas, né? Que o Lucas colocou pra gente. Tá certo? E algum outro tipo de punição existe? A própria consciência, ela acaba nos punindo de alguma forma, né, Edu? A consciência tem esse poder de nos punir, nossa própria consciência. É por aí, os dois têm razão, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A mesma consciência que me alerta, me julga. A mesma consciência que nos mostra qual é o caminho correto e nós insistimos em não ouvi-la, é a mesma consciência que vai me julgar depois. Olha que interessante isso. E a gente pode complementar. A lei divina traça para o homem o limite de suas necessidades. Se atende à voz que lhe diz basta, evita a maior parte dos seus males. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Então, quando nós andamos mal, quando nós acabamos pegando por esse caminho do mal, nós acabamos sofrendo como punição a repreensão da nossa própria consciência. E isso nos traz um grande sofrimento. Um exemplo bom para a gente ilustrar isso, quando fala aqui, a lei divina traça para o homem o limite de suas necessidades. Se atende, ótimo. Se não atende, se ele ultrapassa, ele é punido pelo sofrimento, pela consciência. Um bom exemplo é quando a gente acaba comendo demais, não é? Então, por exemplo, eu tenho esse problema, eu sou meio guloso. E além disso, eu tenho outro problema, que eu sou turco também. Então,
conseguiram cometer uma temeridade que foi fazer rodízio de comida árabe por aí. Né? Então, o que acontece no rodízio, num turquinho, num rodízio de comida árabe? Ele se esbalda. Ele vai comer demais. Ele vai comer 10 esfirras, 8 quibes, charuto, abobrinha recheada e os doces árabes também. Né? Então, assim, ele se esbalda, ele vai além, ele ultrapassa o limite da necessidade. E dessa forma, o que acontece, às vezes, ali na mesa do restaurante ainda? Vem aquela sensação que a consciência pesa do arrependimento. Não vem? Fala, nossa, não precisava ter comido tanto, né? Podia ter comido um pouquinho menos. Não é isso? Então, é a nossa consciência mostrando que nós extrapolamos o limite. E antes disso, a nossa consciência, com certeza, mostrou também para nós que era o momento de parar. Mas nós não paramos. Nós seguimos adiante. No meu exemplo, o turquinho, além de guloso, ele quer fazer jus àquilo que ele está gastando. Então, ele come demais. Então, nós temos a consciência primeiro nos avisando e, num segundo momento, nos trazendo esse sofrimento. Que consiste no quê? O que é esse sofrimento? Por que nós sofremos quando nós avançamos o sinal? Quando nós deixamos de observar os limites do que nos é necessário, daquilo que nos é bom, e acabamos nos prejudicando. E a espiritualidade também nos explica o que vem a ser isso. Olha só, esse sofrimento consiste no julgamento dessa consciência, né, como nós falamos aqui, com o consequente remorso e arrependimento. Então, no exemplo dado, eu já falei, às vezes ali na mesa do restaurante ainda nós já nos arrependemos, já entramos em remorso porque nós abusamos, porque nós fomos além do que era necessário. Esse sofrimento consiste ainda num estado de ânimo que nos causa uma sensação de desacerto, fazendo-nos perceber o quão importante teria sido o acerto. Não é o que acontece com a gente? A gente ficar refletindo a respeito daquilo que nós fizemos de errado e logo vem aquela sensação ruim que nós erramos, que nós desacertamos. E nesse mesmo instante nós valorizamos aquilo que teria sido um acerto naquela situação. Então, isso também nos causa um sofrimento. E um terceiro item que nós podemos colocar. O sofrimento consiste ainda no desejo de aliviar essa carga que nos impusemos pela oportunidade vindoura e bendita do reparo. Nós não vemos a hora de ter uma outra oportunidade para agir diferentemente. Nós ficamos ansiosos por isso, nós sofremos com isso, nós queremos ser novamente colocados à prova para fazermos de uma outra maneira. E aqui nós podemos colocar até como sendo um lado positivo, né, da prática do mal. O próprio mal nos impulsiona à prática do bem. O próprio julgamento da minha consciência, e o julgamento é sempre da minha consciência, não é de ninguém mais, acaba me impelindo a necessidade de fazer diferente. Então eu quero uma nova oportunidade. Não vejo a hora de voltar naquele rodízio para maneirar um pouquinho. Comer o que me basta, não preciso ir além. Não preciso ultrapassar o limite do que me é necessário. Certo? Então, o sofrimento está nisso. A punição está nisso. Ok? Tudo bem até aí? Posso continuar? Vamos ver um pouquinho mais sobre responsabilidade. Eu pergunto para vocês.
Legal, nós estamos vendo que a responsabilidade nos contribui, né? Que a responsabilidade diz aquilo que me punirá ou não, consequentemente, em nível de consciência, né? Que é o conhecimento, é o saber daquilo que está se passando. A elevação do ser necessariamente traz essa responsabilidade maior. Afinal de contas, eu sabia o que tinha que ser feito e não fiz. Mas existem aí alguns fatores íntimos que podem contribuir para a prática do mal. Vocês acham que tem fatores íntimos que nos impelem à prática do mal? Alguma coisa que nos projeta nessa direção do mal e não do bem? O sentimento seria, né? Quando eu tenho raiva, mágoa, e deixo isso tomar conta de mim, surge a necessidade de vingança, surge a necessidade de fazer algo ruim, enfim, eu vejo muito por esse lado, assim, como fatores íntimos. Entendi. Então, aquilo que se passa no íntimo do ser, aquilo que é próprio do ser, você diria, Isso, né? isso. Tá. Mais alguém? Du, Gabriel aqui, bom dia. Oi, Gabriel, bom dia. Não, você estava conversando aqui com a Larissa, eu pensei da seguinte forma, os fatores íntimos, como se fossem nossas vivências passadas. E agora nós estamos num mundo de provas e expiações, até agora, salvos alguns missionários, nós estamos sempre dentro de um ambiente de vibrações ruins. Então, acho que isso nos projetaria a práticas recorrentes do mal, por exemplo, mas a nossa consciência tende a levar para o bem. Mas eu acho que, não sei, seria esse um fator íntimo nesse sentido. Legal, você indicou corretamente também. Você indicou um fator íntimo e até um outro fator que nós vamos ver depois, que é o ambiente, né? Que você mencionou também, né, Gabriel? Isso, exatamente. Legal, mas está certo o que você falou também, complementa aquilo que eu trouxe. O que vocês trouxeram é isso mesmo, olha só. Sim, os fatores íntimos contribuem para a prática do mal. A ambição desvairada, o orgulho, o egoísmo, entre outras paixões inferiores, podem levar o homem a praticar o mal com a consequente responsabilização. Né? Então, o que vocês colocam é correto. É aquilo que nós carregamos dentro de nós, os nossos sentimentos viciosos tendem a nos impulsionar na direção da prática do mal. Lembrando que esses sentimentos, e aí já pegando a contribuição do Gabriel, eles nada mais são do que somatizações daquilo que nós somos ao longo de nossas existências. Se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, e isso é fruto de inúmeras experiências na matéria. Então, existem sim fatores íntimos que contribuem para a prática do mal e eles estão aqui dentro de nós, nos cegando, nos prejudicando, que esse orgulho, esse egoísmo, a ambição que nós temos em atender apenas a mim mesmo, em atender apenas a matéria, em detrimento de qualquer outra coisa. Isso necessariamente me tira do caminho do bem. Muito bem. E aí vem uma outra perguntinha também relacionada à responsabilidade. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Meu defeito é tal, meu desequilíbrio é tal que já se tornou vicioso para mim. E nós sabemos que os vícios são terríveis de serem combatidos. Todos os tipos de vícios são muito difíceis de serem combatidos. Não é mesmo? Então, o que se coloca aí? Quando nós estamos mergulhados nos vícios a esse ponto,
o mal pode se tornar um arrastamento quase irresistível. Eu não tenho outra solução do que o mal. Afinal de contas, eu estou totalmente cego com aquela situação que nos encontramos. E aí? Pode se tornar um arrastamento quase irresistível ou não? Edu, na minha própria história de vida, eu tenho assim, o meu pai, né? Meu pai biológico era alcoólatra. E o vício era tamanho que ele não conseguiu fazer escolhas melhores, assim. Então, por exemplo, a gente saiu de casa, eu, meus irmãos, minha mãe, perdemos totalmente o contato, ele faleceu e nenhum de nós tínhamos mais contato com ele. A vida dele foi extremamente difícil e tudo isso por conta de um vício que era maior do que tudo, sabe? E eu penso que sim, se a gente está mergulhado na atmosfera do vício, eu acredito que acaba cegando para todas as outras possibilidades, além daquele vício. Não, é o exemplo, né, maior quando a gente fala em questão de vício, né, essa viciação do nosso corpo a essas substâncias todas, né, que nós estamos cercados, né? E é um exemplo e tanto, e mostra bem, né, como essa situação deve ser entendida. Olha só o que nós aprendemos com a espiritualidade. O vício leva, sim, a um arrastamento, mas jamais um arrastamento irresistível. Ele sempre será resistível, embora muitas vezes muito pouco resistível. Eles colocam, ó, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, nos deparamos com grandes virtudes que nos possibilitam o enfrentamento. Então, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o vício tolhe as minhas faculdades, as minhas escolhas, mesmo nessa situação, nós encontramos sim dentro de nós o necessário para que possamos ter uma reação. Diminuída sim, porque nós nos conduzimos nessa direção. Mas ainda existe ali um ponto de apoio que a gente pode se apoiar para retomar, para reagir e sair daquilo. Nós jamais ficamos ao desamparo, mesmo quando nós erramos muito, mesmo que nós caiamos numa situação delicada, né, de viciação. Então, é isso que a espiritualidade tem a nos trazer em relação ao vício. Nunca é irresistível, sempre tem como resistir, porque senão nós seríamos joguetes da nossa própria sorte. Uma vez errado, nós não conseguiríamos mais reverter aquele processo. Não, o processo pode ser revertido a todo momento. Difícil, quase impossível por vezes, sim. Os vícios são terríveis. Né? Mas sempre existe a possibilidade. Ok? E ainda falando de responsabilidade, nós entramos esse aqui dá para conversar bastante. E as circunstâncias que o homem se vê inserido, o ambiente que o Gabriel colocou aí, pode influir em sua responsabilização? É uma coisa que nós sempre nos deparamos, não é? Com esse tipo de questionamento. Será que se eu tivesse nascido naquela situação, naquele ambiente, naquela família, naquele local, com aqueles amigos, com aqueles familiares, será que isso tudo poderia influenciar de alguma maneira na minha responsabilização, de modo a relativizá-la? Ou não? Nós sabemos que o ambiente tem muita influência no nosso comportamento, né?
E da mesma forma, até como um contraposto aí, a gente vê pessoas que estão inseridas no mesmo ambiente, mas que conseguem ter comportamentos diferentes. E isso faz a gente, então, entender por que que isso influencia um e não contamina o outro, né? Eu acho que isso é um desafio para a gente pensar. Então, por Muito que que bom. uns sentem o ambiente influenciando na sua vida, no seu comportamento, e outros da mesma família que estão no mesmo contexto reagem diferente, têm um comportamento diferente. Muito bom, Rita. A Rita colocou uma pimenta na pergunta. Colocou outra pergunta em cima da pergunta, para deixar tudo mais difícil para a gente aí, para a gente refletir mais. E aí? Mais alguém quer colocar algo? Edu, Oi. fala, Vera. Pode falar, Vera. Eu acho que é o amadurecimento do espírito, né? Se você já é maduro espiritualmente, se você pode entrar no ambiente que for, você sabe o que é para você fazer, o que não é, né? Então, às vezes naquela família, você veio com uma prova, né? Então, eu acho isso, que assim, a madureza, né? Ser maduro, o espírito ser maduro. E quanto àquela outra parte que você estava falando, né? Eu acho assim que nós, assim, quanto aos vícios, né? A gente acha assim que nessa encarnação a gente já deve vencer tudo, né? E às vezes você passa por aqui com uma coisa que às vezes você não consegue, né? Mas em outra, né? Então tem né, esse tempo que a gente às vezes, né, quer que seja agora e às vezes não é possível ser agora, né? Então é Bem isso que eu lembrado, penso, Vera. né? Obrigado. Edu, Fala, Dalton. a questão está colocada assim: as circunstâncias que o homem se vê inserido podem influir em sua responsabilização. Eu entendo que não. Vai influir nas suas atitudes. E as atitudes que ele vai ter vai depender do livre-arbítrio. Então, se ele tiver a atitude certa, ele não vai ter problema. Se ele tiver a atitude errada, porque a consciência vai dizer que está errado. Então, a responsabilização vai existir, né? Ele sabe que está errado. É diferente de um homem Mas primitivo. pode ser. Mas você acha que pode ser relativizado? Veja bem, vamos pegar o homem primitivo. O homem primitivo que praticava o canibalismo. Isso pode ser relativizado? Pode ser relativizado. Por quê? Porque ele desconhecia o mal que ele estava fazendo. Agora, aqui, se ele tem a consciência do mal que ele está fazendo, então, eu acho que não cabe relativização, minha opinião. Muito bom, muito bom. Posso falar? Pode, por favor. Diga. Fala, Lucas. Assim, eu acho que a gente tem que primeiro considerar que, como a gente tem livre-arbítrio, claro, no meu ponto de vista, mas eu acho que alguns podem concordar, é que você tem livre-arbítrio, você tem liberdade, você tem responsabilidade. Uma coisa gera a outra. Você tem a liberdade, você tem a responsabilidade sobre os seus atos. Porém, no que você está falando de relativizar, sempre vai ter uma responsabilidade, mas ela vai diminuir muito ao ponto que o ambiente torna aquele ser... Como posso falar? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um ambiente que tem muito mal, muito egoísmo, muito ódio. Eu não posso responsabilizar na totalidade aquele ser por seguir esse ambiente, porque é uma força muito forte, é uma força muito poderosa. Porém, ele tem alguma responsabilidade? Tem, porque existem casos de a pessoa, mesmo no ambiente de ódio e egoísmo, gera caridade e gera também um amor. Mas é nesse ponto. Então, quanto mais o ambiente é mau, mais o ambiente influencia para negatividade, menos responsabilidade a pessoa tem, porque é uma força muito poderosa. Porém, existe um pouco de responsabilidade porque ela é livre, querendo ou não. É isso. É nesse ponto, entendeu? Então, você tem que ver, aquele negócio. Nada é muito... Mesmo que o mal e o bem sejam bem definidos, quando você vai analisar uma situação, nada é muito bem definido. Sempre tem que ver de caso a caso. E aí você vai balanceando essa balança entre quanto o ambiente influenciou. Então, o ambiente influencia muito, a responsabilidade diminui muito. Agora, se a pessoa está num ambiente que influencia muito e ela faz o certo, ela tem uma responsabilidade de fazer o bem muito maior dela, né? Ela recebe muito mais do que uma pessoa que está num ambiente já propício de fazer o bem e faz o bem, entendeu? É nisso, nesse ponto. Ou seja, né,
Nós podemos dizer que, por exemplo, eu, que tive uma família estruturada, que recebi a educação, que tive todo um amparo, todas as condições para ir para o lado do bem. Eu poderia dizer que se eu fui para o lado do mal, a minha responsabilidade vai ser maior do que aquele que nasceu num ambiente desequilibrado, de pais criminosos, num ambiente onde isso é visto com uma certa normalização. A minha responsabilidade é maior que dessa pessoa? Sim, porque Sim. Eu acho que eu posso até citar um livro que eu estava lendo, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que ele fala que quando o cara por exemplo, a gente pode usar, né, mesmo que eu não goste muito de usar, o cara é selvagem e comete algo que você considera imoral, beleza. O pior é quando o cara comete algo que é imoral e o cara é polido. O cara tem educação, o cara sabe que está errando. E a responsabilidade dele é muito maior que a responsabilidade de uma pessoa que sempre esteve inserida num ambiente ruim. É isso. Muito bom, Lucas. Vamos ver se o que eu trago aqui vai nessa direção. A informação, e o que eu posso adiantar é que vai, tá? No que vocês me trouxeram. Olha só. Então, o ambiente pode influir na responsabilização? Sim. Né? Influem e relativizam a gravidade do ato. Isso não quer dizer que as faltas daquele que se vê em tais circunstâncias são menos repreensíveis. Elas continuam sendo, porém, com uma outra responsabilidade, visto que proporcional aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos e pratica os maiores erros, as maiores maldades. Então, olha só como vem na linha de tudo que vocês colocaram, né? E aí nós temos mais um complemento, ó. De qualquer maneira, mesmo nas circunstâncias mais extremas, sempre haverá alguma responsabilidade. Porque sempre haverá alguma possibilidade de resistência. É o que nós vimos lá no slide anterior. Porque senão nós seríamos meros joguetes. Nós sempre temos a possibilidade de fazer diferente. Por isso que alguns conseguem fazer diferente. É tudo mais difícil, é tudo mais complicado. Uma reação diferente, sim, mas é possível. É possível. E torna tudo ainda mais meritório. E complementamos. Algo que pode ter sido, e isso é importante de lembrar sempre, né, gente? Pode ter sido, inclusive, objeto de planejamento reencarnatório justamente para que houvesse a resistência meritória à tentação. Então, eu sei que numa última encarnação, eu era um cara violento demais. E quando no meu planejamento reencarnatório, eu me proponho nascer num ambiente violento, e me proponho e acredito que tenho condições de reagir diferentemente, de não cair na violência. Então, eu me proponho esse planejamento reencarnatório, essa difícil missão. Eu já tenho tendência à violência. Junta-se ainda o ambiente que também vai jogar contra tudo isso. Mas eu me sinto capaz ali, porque eu realmente sou capaz, de me lançar nessa jornada e de me colocar nessa prova. Porque dentro de mim eu tenho condições, sim, de reagir diferentemente. Às vezes eu consigo, nós temos alguns exemplos, às vezes eu não consigo, nós temos alguns exemplos. Né? Mas, de qualquer maneira, fica a noção de que não nos cabe ficar julgando. O julgamento tem que ser da própria pessoa, da própria consciência daquela pessoa. Afinal de contas, ela sabe daquilo que ela
daquilo que ela precisava ter feito, que ela tinha condições de ter feito e não fez. Né? Então não adianta a gente, muitas vezes, querer se colocar no lugar da pessoa. Muitas vezes a gente faz isso, não, mas teria condições de agir diferente. Será que nós, naquela situação, conseguiríamos? Será que nós não tombaríamos até antes dela? Pode ser. Porque é um fardo difícil, né? São elementos que dificultam, sim, as nossas escolhas entre o bem e o mal. Tá? Então, repreensível continua sendo, mas a responsabilidade é outra, tá certo? O mal é o mal, a gente sabe que é repreensível. É uma coisa que a gente não vai concordar. Mas que a responsabilidade do ser perante a sua consciência, perante a divindade é outra, é. Legal, Eduardo. Você está falando, então, que a gente tem que seguir o caminho do bem, evitar o caminho do mal. Mas como nós distinguimos isso? E aí a espiritualidade vem nos auxiliar mais uma vez. Ela nos diz no livro dos Espíritos que não é difícil ao homem distinguir quando realmente crer em Deus e, mais do que isso, quando ele quer fazer essa distinção. Né? Aí não fica difícil. E não é difícil por vários motivos. Primeiro deles, pela inteligência que nós temos. Deus deu ao homem inteligência para distinguir um do outro. A nossa própria inteligência pode dizer o que é certo e o que é errado. Basta querermos dar ouvido a ela, queremos dar guarida àquilo que ela tem a nos dizer. Né? Aí o outro ponto que nós podemos colocar também, que nos facilita a distinção. Mesmo sendo suscetível ao erro que nós somos, saberemos agir com acerto se aplicarmos as lições de Jesus, de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Isso nos auxilia muito nessa distinção do bem e do mal. Quando nós estamos na dúvida, nós devemos nos colocar no lugar daquela pessoa e desse modo, procurar saber como que eu gostaria de ser tratado. Né? Então, também Jesus, nessa máxima dele, né, de amor ao próximo, nos auxilia. E, além disso, não podemos esquecer que o homem traz dentro de si inscritas leis divinas, em sua consciência, justamente para que possam servir de guia em tais distinções. Então, nós trazemos todas aquelas leis divinas que eu falei para vocês no começo, que estão no livro dos Espíritos, inseridas no meu próprio ser, em nossa consciência. O que nós devemos é ter o cuidado de consultar isso, ouvir isso, para tomar as decisões, para escolher um caminho ou outro. E isso pacientemente, isso com calma, que nos facilita tudo. É abrir a mochilinha, pegar o guia, abrir o guia, ler ali o que as leis divinas estão nos dizendo, procurar situar a nossa problemática com aquilo e tomar a decisão. Se nós fizermos isso, nós saberemos sempre que caminho pegar. Nós saberemos muito bem o que é mal do que é bem. Às vezes é difícil, às vezes fica muito difícil, mas com a reflexão necessária nós saberemos escolher. E mesmo quando nós erramos, nos propondo a isso não vai pesar tanto na minha consciência mais adiante. A punição não vai ser tanta assim, porque afinal de contas, eu tive o cuidado de tomar a melhor decisão daquele momento. É que eu não tive, de repente, ali a luz necessária para conseguir diferenciar melhor. Mas eu me propus a isso, eu quis isso, né? Embora eu tenha pego um caminho errado. Então isso já relativiza também, né, nosso peso da consciência mais adiante. Tomei a decisão conforme o melhor entendimento daquela ocasião. Vai pesar a consciência nisso?
né? Vai pesar menos do que se eu tivesse tomado uma decisão afoita ou se eu tivesse tomado uma decisão sabendo que era errado e mesmo assim ido nessa direção. E onde está o mal? Onde que o mal existe no quê? E também aqui nós temos muitas informações preciosas que nos ajudam muito. O mal está naquele que age em descompasso com as leis divinas. Certo? Já vimos isso aqui. Então, o mal está naquele que age em descompasso com as leis divinas. O mal está ainda naquele que induz o seu semelhante a praticar o mal pela sua posição. Olha que interessante. Não sou eu agindo em descompasso com as leis divinas. Eu estou induzindo os outros a agirem em descompasso com as leis divinas. Isso também é o mal. O mal está ainda naquele que, embora não praticando o mal, se aproveita do mal praticado por outrem. O mal também está nisso. Não fui eu que pratiquei o mal. Foi o outro lá. Certo? Mas eu acabo me aproveitando da situação e ganho o benefício daquele mal praticado. Também é um mal, também vou responder por isso. E é aqui que a coisa fica bem mais complicada, tá? Olha só. Naquele que não pratica o bem, que está ao seu alcance praticar. Isso, gente, é um mal. Quando a gente se diz neutro, a gente está praticando um mal. Ah, não faço mal para ninguém. Não basta. A gente tem que fazer o bem. Porque senão a gente está contribuindo com o mal. Olha isso, hein, gente? Olha que responsabilidade. E nós espíritas, ó, estamos sabendo disso. Agora vocês dançaram, agora vocês têm a informação. Ó. Eu passei. Agora nós temos que agir diferentemente. Né? Então, tem até um livro tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é 642, que Kardec pergunta se para agradar a Deus bastará que o homem não pratique o mal. E a espiritualidade fala que não, que é preciso fazer o bem no limite de suas forças. E complementa, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não é fácil, né? Dá para a gente rever um monte de coisa aqui. E aí, tem uma outra coisa interessante também que a gente pode apontar aqui, é que numa palestra do Haroldo Dutra, que eu encontrei estudando o tema de hoje, onde ele menciona uma resposta a uma indagação no livro Ação e Reação. Tá? Indagam ao mentor da ocasião, que chama Sanzio, né? Indagam a ele o que é o mal. Né? E a resposta de Sanzio é essa, tá? Mais ou menos essa. O mal é o progresso, é o bem-estar, é a felicidade, é a justiça, é tudo de bom, só para mim. O mal é o progresso, é o bem-estar, é a felicidade, é a justiça, é o tudo de bom para todos. Digo, o bem, né? É o progresso, é o bem-estar, a felicidade, é a justiça, é o tudo de bom para todos. Né? Então, olha a grandiosidade dessa lição. Não adianta eu querer o progresso, a felicidade, a justiça só para mim. Não basta. Eu preciso querer para todos. Tá bom? Cometi um ato falho aí, atrapalhou a interpretação? Deu para entender? E aí, visto tudo isso, nós podemos refletir algumas coisas. Né? Tem bastante reflexão aqui, mas nós temos aí mais 20 minutinhos para refletir acerca dessas coisas.
Primeira reflexão. Eu peço vocês refletirem comigo aí de uma forma sucinta em razão do tempo. O mal decorre da ignorância? Nem sempre, Edu. Nem sempre da ignorância? Nem sempre. Às vezes a pessoa sabe, né? E continua cometendo erro. Não é? Boa, Vera. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos ver aqui, ó, a resposta. Ó. Nem sempre. Às vezes não sabemos que estamos cometendo mal. Às vezes, porém, sabemos que é errado e optamos por continuar. No primeiro caso, a ignorância nos move. No segundo, o individualismo. Hã? Então, a prática do mal pode sim decorrer da ignorância nossa, não tínhamos conhecimento daquilo que era o bem, ou pode decorrer da nossa indiferença. Nós sabemos que é errado e mesmo assim optamos por fazer, para atender a minha individualidade, para atender meu egoísmo, meu orgulho, minhas ambições, como vimos lá atrás. Então, nem sempre. Muito bom, Vera. Mais uma aqui para a gente pensar. Por que alguns se comprazem com o mal? Não tem isso. Não tem gente que se compraz com o mal? Hã? Não esqueça de ligar o microfone para falar comigo, hein? Por que vocês acham que isso acontece? Difícil, né? Tem uma explicação isso? Então essa eu vou... Mas você não acabou de dizer o motivo? Ué, simplesmente porque as pessoas colocam sua individualidade acima dos outros. Simples. Por isso que elas vão se Mas comprazer. isso, Lucas, ao ponto de se comprazer com o mal? É porque comprazer é uma palavra que não tá me pegando. Me explique comprazer. Vamos usar outra palavra. Isso ao ponto de se satisfazer com o mal, daquilo de ser, além de indiferente, de dar ainda prazer. Prazer. Tem gente que é assim. Não. Prazer com mal, ok. Mas no meu ponto de vista, é novamente isso, é colocar a sua individualidade acima dos outros. E isso faz com que ele vendo o mal no outro, ele vê o bem para ele. Então, isso traz a felicidade para ele. E aí ele fica feliz com o mal. Entendeu? Mas às vezes, você concorda que às vezes eu ponho a minha individualidade ali no núcleo de tudo, né? Mas o mal até me constrange, o mal que eu acabei cometendo. Mas às vezes o mal não me constrange. Pelo contrário. Eu sinto um certo prazer com aquilo. Tem situações assim. Sim. Por que será que acontece isso? Vibração. Respondendo. Eu também acho. Edu, Oi? eu acredito que tem uma coisa, que aí tem algo relacionado com a dor interior de cada um. Eu acho que muitas vezes há uma confusão. Quem se compraz com o mal está tentando sanar uma dor através da prática do mal, ou através do gosto, né, de praticar o mal ali. Mas, no fundo, é uma dor. Eu não vejo como... eu acho que é uma busca equivocada, sabe? Eu acabo achando que minha dor diminui e eu causar sofrimento em outras pessoas, por exemplo. Eu acho que é um equívoco. Interessante isso. Interessante. Profundo, inclusive. Não foi o que eu trouxe, não, mas é bacana. Muito legal, Vanessa. Edu, você está pensando aqui, alguns livros que eu li do Espiritismo, tal, ele traz muito como se fosse uma vingança, né? A pessoa querer reproduzir o que foi feito em outras vidas, na atual, daquela mesma forma que sofreu, como se, especificamente com alguns espíritos que fizeram aquilo com ela, ou vice-versa.
E não sei, daí eles retratam esse sentimento de prazer naquele momento, né? Quando ela atinge chega no clímax da vingança ali, você percebe na escrita o que trouxe de sentimento, e tem uma satisfação naquilo. Não sei se pode ser um Interessante. acerto de contas, né? Uhum. A vingança, o acerto de contas, né? Ou imprimir no outro o mal que ele imprimiu em mim, é interessante, é bem lembrado. É um exemplo, né? Que me satisfaz, né? Afinal de contas, eu consegui o meu objetivo. Por que isso acontece, será, hein? Eu acho que tem a ver com evolução do espírito, viu, Edu? Ele é um espírito que não tá evoluído e que teve uma oportunidade de encarnação, de reencarnação num ambiente, inclusive uma prova, né? Num ambiente propício para ele praticar o mal, mas ele teria a oportunidade, usando o livre-arbítrio, de não praticá-lo. Então, ele vai se comprazer. Para ele, a vida do próximo não tem valor nenhum. Isso é muita realidade na nossa... Próprio da evolução, você diria. Sim, sim, sim. É muito realidade, onde a vida do próximo, em muitos ambientes aí, não tem valor nenhum. Você tira essa vida do próximo com uma facilidade tremenda, né? Então, eu acho que é a questão do estágio evolutivo do espírito. É isso. É muito legal que vocês colocam e só enriquecem aquilo que eu trouxe, tá? Olha só. Resposta curtinha. Porque nesses, os instintos ainda prevalecem. Muitas vezes são recém-saídos, inclusive, do mundo primitivo. Né? Então, é assim que a espiritualidade coloca para ilustrar para a gente, de maneira que a gente pode concluir que sim, nos comprazemos com o mal muitas vezes, porque nós reagimos instintivamente, não racionalmente, não moralmente. A vingança, como foi colocado, é um bom exemplo. Né? Aquilo me traz um certo prazer, aquele mal me traz um prazer, me satisfaz, porque eu ainda estou evolutivamente em condição de tanto. Né? Eu ainda não avancei. Na medida que eu avançar, isso deixa de acontecer. Né? Muito bom. Legal, gente. Obrigado pelas contribuições. Essa é boa também, ó. Somos injustiçados pelos males que nos cometem? Essa é boa, hein? Se alguém vem e me comete um mal, eu sou injustiçado. Se eu estou tirando o carro da minha garagem, vem alguém me assaltar e me mata, eu sou injustiçado? Não, Du. Estou andando num lugar, alguém dispara quilômetros longe uma arma de fogo, esse projétil me atinge, eu desencarno. Eu fui injustiçado? Eu acredito que não, Du. Eu acho que a gente já vem pensando aí no desencarne, já vem com um planejamento para isso. Lógico, tem as alterações possíveis, mas já vem determinado. E uns anos atrás, eu e a Larissa, a gente fazia parte do Centro Espírita em São Paulo, e um dos palestrantes, ele sempre falava, às vezes você toma uma fechada no carro, alguém bate seu carro, vem a raiva, você fica pé da vida, mas naquele momento você tem que falar, obrigado, Jesus, pela oportunidade de evoluir. Né? E eu acho que, então, assim, não é uma injustiça, é uma ótima oportunidade para a gente evoluir, né? Muito bom, muito bom. Mais alguém? Querem que eu abra essa? Pegar leve? Então, vou abrir, ó. Podemos ser vitimados pelo mal alheio. Contudo, isso não se dará gratuitamente. Todo o mal que nos afeta tem uma razão de ser. E essa razão de ser está na necessidade de reestruturação daquilo que ele mais fortemente atinge. Né? Então, assim, os exemplos que eu dei, claro, né? É um negócio que nos traz um sentimento,
né, de injustiça, afinal de contas, eu fui vítima de uma ação criminosa. Né? Mas, assim, na ordem divina, considerando a justiça divina, tem uma razão de ser. E aquilo vai me trazer um proveito, vai me trazer um aprendizado no que eu mais preciso. Aquilo que me foi tolhido com aquela ação do mal, eu precisava ver tolhido para aprender. Para aprender algo que eu precisava aprender. Então, é muito difícil, lógico, nós temos essa convicção toda diante dos acontecimentos, dos males que são praticados uns em razão dos outros, mas é aquilo que nós temos que acreditar e que a doutrina, a espiritualidade nos mostra que é o que nós temos que acreditar. Tá? Tudo bem aí? Muito bem. E como seria nosso mundo sem existência do mal? Seria bom o mundo? Hã? Seria, né? Todo mundo balançando a cabecinha aí. Mas se eu disser para vocês que não seria bom, vocês acreditam em mim? Hã? Sim, porque o aprendizado também vem daí, né, Edu? Exatamente. Olha que interessante. Tá Tendo certo. o homem... Oi, Dalton. Tá certo. Quer falar? Não, eu falo, o aprendizado vem daí, mas a hora que você falou isso daí, o nosso mundo, eu já pensei no depois da regeneração, ditosos e felizes. Aí lá prevalece o bem, né? Mas como ela colocou, né, no nosso mundo atual, então realmente tem que existir, né? Faz parte. É isso. Adiantaria nós, na nossa condição evolutiva atual, reencarnarmos num mundo feliz? Seria bom para nós? Não seria. Bom. Seria bom numa parte, porque, né, afinal de contas, deixaríamos de ter os problemas. Mas seria bom de fato para nós? Sabe o que eu penso, Edu? Desculpa, velho. Não, pode falar. Eu penso o seguinte, os meus filhos adoram um doce. Ah, mas eles gostam de um doce. Eu poderia dar muito doce para eles. Seria bom para eles? Nossa, eles adorariam. Mas não faria bem para eles, né? E eles não saberiam lidar com todo esse doce, não é mesmo? Não saberiam o limite, não saberiam as consequências, mas sofreriam as consequências. Então, eu acho que o mundo, para nós, nessa fase evolutiva que estamos, tem o mal, seria como encher uma criança de doce, né? A gente não tem competência ainda para lidar com esse mundo sem mal. Muito bom. Gostei. Então, e o bem... Pimenta afiada aí. Oi, Vera. Então, o bem é uma construção nossa, né? Nós vamos construir o nosso bem, né? Então, quando a gente construir, sim, daí nós seremos felizes, né? Muito bom, interessante, do jeito que você coloca. Vamos ver aqui, ó. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nada descobriria. Então, o mundo bom para nós é esse que nós estamos mesmo. Nós precisamos do mal, para que nós possamos nos aprimorar e conquistar por nós mesmos o bem, como a Vera colocou aí. Então não adianta a gente pedir nas nossas preces que a gente reencarne no mundo celeste. Não adianta, lá a gente não vai aprender nada. A gente tem que estar aqui, ó. Nós temos que aprender aqui.
É possível aquele que se vê envolto do mal extremo, extremo estou falando. É possível essa pessoa reagir de alguma maneira? Eu já dei alguns sinais ali atrás. Então a pessoa está totalmente envolta do mal. É possível a ele reagir? Estou vendo as cabecinhas balançando aí. Olha só. Olha que interessante, gente. Olha como o próprio mal auxilia na reação para o bem. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe a um homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz. Não é interessante isso? A própria experiência que ele está tendo por ter abraçado o mal extremo acaba fazendo com que ele se constranja na busca de algo mais. Afinal de contas, ele percebe que aquele não é o caminho e num momento ou outro ele vai se despertar para aquilo, que ele precisa de algo diferente. E isso nós vemos muitas vezes bons exemplos de espíritos endurecidos no mal, em reuniões de desobsessão, em que eles estão ali ainda no mal, mas eles estão cansados. Eles não se satisfazem mais como de outros tempos, eles querem algo mais. E quando vem a luz das orientações do Evangelho de Jesus pelo esclarecedor da ocasião, ele logo abraça. Ele logo abraça. Essa também é interessante, hein? Essa também é interessante. E tem tudo a ver com o momento atual aí. Temos que aprender a enxergar mais o bem do que o mal. Está em voga atualmente, porque fala assim, você é pessimista, você só vê o lado mal, você tem que ver o lado bom. Na pandemia não falam isso aí? Tem que ver quantos foram salvos, não quantos morreram. Nós temos que aprender a ver mais o bem do que o mal? Com certeza, Edu. Eu acho. Com certeza. Quando você faz uma listinha de tudo que você conquistou, né? Você fica com força para você prosseguir. Quando você olha na listinha do que falta, né? Justamente. Então, te traz essa coisa positiva, essa força para você ir para frente, quando você pensa no que você é capaz, no que você já melhorou. Para mim, funciona assim. Eu acho que tem que ver as duas coisas. Oi, Roberta. Eu acho que a gente tem que aprender a ver as duas coisas e saber discernir qual é o nosso caminho. Concordo. Eu ia falar isso também. Sabe? A gente tem que ter, assim, lucidez para ver que aquilo que está acontecendo não é bom, mas que a gente pode melhorar a todo instante. E saber bem discernir isso e tomar o nosso caminho. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Temos que aprender a enxergar mais o bem do que o mal? Na verdade, temos que enxergar o bem onde o bem existe e o mal onde o mal existe. A segunda hipótese é essencial para que possamos observar em favor do nosso aprendizado e também para que possamos repelir aquilo que é injustamente imposto a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Então, nós precisamos ver o bem onde o bem existe, nós precisamos ver o mal onde o mal existe. Nós não podemos fechar os olhos para o mal. Porque eu estou agora querendo me propor algo, me propor ao bem. Né? Não, eu preciso ver as duas coisas. E no caso do mal, eu preciso dali
desse mal que eu estou observando, eu preciso tirar a lição necessária para que eu não caia nos mesmos erros daquela pessoa que está errando. Para que eu tire a lição necessária. E mais, eu preciso enxergar o mal para que eu consiga repudiar esse mal, rechaçar esse mal, como que está aí, repelir esse mal. Porque senão o mal sobressai. O mal avança sobre mim e avança sobre o meu semelhante, avança na humanidade. Então, eu preciso ver o mal aonde ele existe também. Então, nós precisamos dessa lucidez, como alguém colocou aí. É importante. O Edu, enquanto Ok? você falava isso, né, a gente enxergar o mal onde existe o mal e perceber o que a gente pode fazer diante disso. Ontem eu estava ouvindo aquele Leandro Carnal, né, e ele estava falando exatamente disso, né, todos nos ensinam alguma coisa, todas as pessoas, sem exceções. E por quê? Porque aqueles que eu olho e que me inspiram, eu aprendo. Aqueles que eu olho e que falo, eu não quero ser igual a essa pessoa, me ensinam o que eu não devo ser, me ensina por onde eu não devo andar, me ensina o que eu não devo praticar. Então, assim, quando a gente quer se afastar, né, dessas pessoas, quando a gente quer fechar os olhos para isso que a gente vê, no fundo a gente está perdendo uma grande chance de aprender o que a gente não deve ser, né, e como a gente deve ser. Então, assim, acho que nessa coisa de olhar e enxergar o bem e o mal, tá exatamente isso. É preciso que a gente faça exatamente o que o Gentil falou, né? Que a gente absorva, a gente veja tudo, não desdenhe de nada e absorva aquilo que é relevante, que é importante. O fato de você ler um livro de autoajuda não significa que você vai praticar. Mas você falar que não gosta de livro de autoajuda e nunca ler um, também te distancia de conhecer o que aquilo tem, né? É um exemplo. Então, assim, eu pensei muito nisso enquanto você colocava essa questão. Eu acho que o Carnal foi feliz na colocação dele, né? Então, é isso mesmo. Nós temos que ver o que não existe. O som está muito ruim, Edu. O som está muito ruim. Edu, o som tá ruim. Não deu Então, para ouvir o que você falou. Ninguém está ouvindo É o nada. seu som. Tá dando muito eco. Peraí. Melhorou? Não. Não dá para entender. Não dá para entender. Então, vamos lá. O que vai fazer? Para vocês verem as próximas perguntas que entenderem. Não dá para entender. É para a gente ler as próximas perguntas e as respostas, é isso? Praticamente eu terminou. Tem mais um slide. Tá, só tem mais um slide. Tá. Escreve, Edu. A voz de robô. Leia lá. Mas põe a pergunta, Edu. Não tem nada escrito. É isso aí, para que possamos responder a nós mesmos. Para que possamos responder a nós mesmos. Ok. Precisa responder para nós, para todos. Nossa. É a reflexão do dia. Vai pôr. Quer que eu leia? De que maneira estamos contribuindo para melhorar o nosso mundo? Para que o bem prevaleça. Para que o bem se estenda. Para que o bem modifique. Essa é a pergunta. Essas são as perguntas. Para reflexão, né? Você está colocando, é isso? Está colocando. Reflexão. Para nós. Perfeito. Ok? Então,
Acho que então, eu acho que para a contribuição, né, que a gente pode fazer é seguir o melhor que a gente entende, né? Porque cada um vai agir de acordo com o seu nível de entendimento das coisas. E agindo sempre pensando assim, em fazer o melhor, né? Em ser participativo, em se pôr no lugar do próximo, pelo menos é o caminho que a gente, nesse nível evolutivo que estamos, que a gente entende que é seguir essas leis divinas, né? Agir de acordo com a nossa consciência. E a nossa consciência sempre vai nos guiar de acordo com aquilo que nós conseguimos nos instruir, emocional e mesmo intelectualmente. Acho que é isso. Muito bom. Estão me ouvindo agora? Ah, agora sim. Agora sim. Então, muito bom, Cecília. Obrigado pela contribuição aí. Essa é a reflexão que eu queria deixar para nós, né? Para levarmos conosco, se nós estamos realmente contribuindo para melhorar o nosso mundo, ainda mais nesse momento atual. Se eu estou contribuindo com o bem ou com o mal. Lembrando que o mal está, inclusive, em não fazer o bem. Então, será que eu estou contribuindo efetivamente para que o bem prevaleça? Para que o bem se estenda em favor de todos? Como vimos, né? O bem está não apenas nas conquistas que me são próprias, mas nas conquistas alheias também. Então fica essa reflexão para todos nós aí, cada um faz a sua maneira, tá bom? Mais alguma coisa? Então, a minha parte é só. Pode dar sequência aí, pessoal. Obrigado, viu, gente? Pelas contribuições aí. Enriqueceu muito todo o conteúdo, tá? Obrigada, Edu. Foi maravilhoso. Obrigada a você, Edu. Valeu, gente. Roberta? Eu esqueci o mudo ligado. Bom, vamos dar seguimento agora com a parte das vibrações. Vamos fechar os nossos olhos e nos sentir abraçados por Deus, por nossos amigos espirituais. E vamos vibrar muito em energia por nosso querido planeta, imaginando todo coberto de energias de esperança, de gratidão por ser nossa casa querida, energias de cura. E que essas boas energias possam alcançar a todos os enfermos do corpo e da alma, em especial aqueles que se encontram vitimados por esse novo vírus, para que possam se sentir fortalecidos nesse momento com todas as dádivas provindas da fé, que possam sentir-se fortalecidos, amparados,
serenizados. E que essas energias, continuando a se difundir, possam alcançar todos os nossos governantes, que possam atingir o seu coração e o seu cérebro e que possam ajudá-los a enxergar o verdadeiro bem, o quanto podem ser úteis, o quanto podem ser realmente felizes com o bem ao próximo. Vamos agora seguir ao nosso país, senti-lo nesse momento, banhado em luz, e que ele possa se sentir revigorado em todos os seus habitantes, que possamos ter mais esperança, que possamos reacender a chama divina que está entre nós, a fé que cada um tem em seu íntimo, de que isso é só um momento que vai passar e que possamos nós, principalmente, cientes dessa doutrina bendita, saber que o nosso caminho sempre será cada vez mais claro, cada vez mais iluminado, cada vez mais ciente de todo o bem que existe, da existência de Deus e de tudo que podemos fazer para melhorar ao nosso redor. Vamos vibrar também por nossa casa, por esse refúgio bendito, agradecer por termos uma para estar, que é nesse momento o nosso aconchego, que é nesse momento o nosso escudo. Vibrar para que, através do Evangelho do Lar, possamos fortalecer as paredes invisíveis desse nosso lar. E vibrar por nós mesmos, agradecendo as oportunidades benditas do conhecimento que advém dessa doutrina. E que possamos, nesse dia de hoje, ter consciência de que podemos fazer muito mais o bem do que ontem. E que possamos manter em mente esse nosso dever de ajudar e saber que desse dever vem a alegria de viver, vem a paz interior, vem a certeza de que somos seres criados para o bem, para o amor e para a felicidade verdadeira. Obrigado, meu Pai. Vamos continuar, então, com nessa vibração. Vamos nos sentar confortavelmente, continuar com os olhos fechados, respirar profunda e vagarosamente, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Vamos começar relaxando os músculos do rosto. Vamos soltando a mandíbula, vamos alcançando o pescoço, relaxemos o pescoço, soltemos os nossos ombros,
os braços e as mãos. Vamos relaxando o tórax, o abdômen, relaxando toda a nossa coluna. Vamos soltar os quadris, as pernas e os pés. Vamos sentindo a energia que está nesse momento nos envolvendo, nos dando uma deliciosa sensação de bem-estar, de alegria. Essa energia está adentrando agora pelo topo da nossa cabeça. E além de relaxados, agora estamos sentindo que os nossos órgãos estão sendo revigorados. Tudo está sendo revigorado em nós. Sensação de bem-estar, de alegria, de saúde. E neste momento, vamos nos transportar a um lindo jardim, muito florido, muito colorido, com pássaros cantando, o sol batendo levemente em nosso rosto, aquecendo nosso corpo, nosso espírito. Vamos respirar profundamente, aproveitando todo o ar puro da natureza, permitindo ao nosso corpo que receba todas as benesses desse puro oxigênio. Nos sentimos calmos, tranquilos. Ouvimos um barulho de água. Caminhando um pouco, encontramos uma pequena nascente. Água pura, límpida, onde molhamos as mãos e onde molhamos o rosto. Nesse momento, sentimos ao nosso lado a presença do nosso Mestre, que nos acolhe num abraço fraterno, nos envolve com sua luz, com seu amor, revigora nossa fé, nossa esperança, nos enche de paz e alegria. Nos sentimos acolhidos, protegidos e completos. E agora, junto da espiritualidade superior, que também acompanha nossa reunião, vamos nos preparar para recebermos ainda mais energias através do passe. Muita luz. E assim, agradecidos a Jesus e a espiritualidade, já estamos completos e preenchidos. Que assim seja.
Agradecendo a esses amparadores espirituais que conosco compartilharam nesta manhã. Agradecendo, Mestre amado, pela oportunidade bendita que se fez. E assim, que possamos cada vez mais ser fortalecidos, a fim de que possamos levar essas benesses adquiridas em nosso caminho, distribuindo a todos aqueles que conosco compartilham. Graças te rendemos, Jesus. Que assim seja. Obrigada, Eduardo, por esse belo conteúdo que você nos passou. E obrigada a todos os colegas aqui. Um excelente domingo. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado por tudo. Então, gente, Bom domingo. parabéns, Bom domingo a todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Janete. Fiquem com Deus. Bom domingo, muito obrigada por tudo. Tchau, Cris. Até. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso hoje. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, bom domingo a todos. Obrigada, Bom, Du. bom dia, bom domingo, boa semana para todos. Sim, seja.